Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Feliz, santo e abençoado novo ano, ano novo para você e para toda a sua família. Que possamos permanecer firmes e fiéis no seguimento à palavra e aos ensinamentos de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, e nós estamos vivendo a terça-feira da semana da Epifania. Vamos refletir hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 34 ao 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo ainda o tempo do Natal. O Deus conosco, o Emmanuel, o Deus conosco, que se fez homem e veio morar no meio de nós. É Deus que se faz homem e vem viver a experiência da humanidade, vem viver a paixão, para que também possa sentir a compaixão, podemos assim dizer, porque este é o relato de Jesus, que olha para aquela multidão, sente compaixão, porque eles estão famintos de pão e da palavra, Então, eles são ovelhas, são como ovelhas sem pastor. E o que o pastor fornece às suas ovelhas? Ele fornece abrigo e alimento. E Jesus veio para nos dar a si próprio como alimento, como sustento da nossa caminhada. E veio também nos abrigar do mal, de todo o mal que tinha poder sobre as nossas vidas, do mal do pecado, para nos libertar do mal do pecado. Este evangelho que narra, essa multiplicação dos pães é o único texto que está nos 4 evangelistas e prefigura e mostra para nós a direção. A direção nos aponta, é a Eucaristia. É Jesus se dando como alimento e como sustento. Mas, nesse texto, ele vai mostrar que
ele precisa também e ele quer também, assim como ele olhou para aquele povo com compaixão, ele olha para nós e sente a compaixão pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Ele quer que também nós tenhamos esse gesto de amor e de compaixão para com o outro, para com o irmão. É quando, né, nós vemos aqui o olhar humano que os discípulos tiveram para com a multidão. Despede. E assim também muitas vezes nós temos esse olhar humano egoísta daqueles que, quando nós não vemos a solução para o problema, nós queremos eliminar, queremos excluir, mas Jesus mostra para nós que nós precisamos colocar o pouco de cada um de nós, para que todos tenham, para que todos possam viver a experiência, né, dessa comunhão. E colocando nas mãos de Jesus, Jesus vai fazer com que aquilo que nós colocamos tão pouco, né, muitas vezes um momento de oração, um momento de partilha, uma visita, um pouco de alimento que cada um dá, que monta uma cesta para uma família necessitada, a palavra de Deus, o pouquinho que nós levamos da palavra de Deus para cada um daqueles que estão ao nosso redor, são pequenas gotas que vai caindo no coração, vai caindo na vida da pessoa. E aí Jesus vai multiplicando, vai fazendo com que aquilo se transforme em alimento, em sustento para a caminhada de cada um de nós. E vai nos mostrar que a nossa força vem da palavra e vem da Eucaristia. Aquilo que nós precisamos, temos tudo nas mãos de Jesus, no coração de Jesus. Quando nós olhamos aqui, né? Quando Jesus diz para ele, dai vós mesmo de comer, é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, minhas irmãs, usando o pouco que nós temos e fazendo a mesma coisa que Jesus fez conosco. Ele nos olhou, ele nos olha com compaixão, com amor, com misericórdia. Quando nós vemos no segundo, a partir do versículo 41, quando ele pega os pães e os peixes, né? E ele diz assim, ergue os olhos para o céu, pronuncia uma bênção, parte pão e dá aos discípulos e os discípulos às pessoas, né? É a descrição daquilo que é a Eucaristia. É pão, que se transforma em corpo. É vinho que se transforma em sangue. Então, já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós precisamos nos alimentar constantemente e ficarmos satisfeitos porque é Deus conosco, visitando a nossa vida, visitando o nosso dia a dia, visitando a nossa limitação, visitando as nossas fraquezas e nos sustentando nessa caminhada que nós fazemos aqui, até o reino celeste. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos sempre nos colocar disponíveis, né, para partilhar o pouco que nós temos e colocando nas mãos da igreja, nas mãos de Jesus, para que ele realize o milagre da multiplicação. A primeira leitura de hoje é uma belíssima carta de São João, que vai dizer para nós que no versículo 10, que nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima da reparação dos nossos pecados. É Jesus que nos amou, é Deus que nos amou por primeiro e nos ensinou que também nós devemos amar uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.
Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.